estamos de volta e agora vamos conversar um pouquinho sobre lesões severas causadas pelas acnes. Você tem esse problema, você gostaria de evitar este problema? Evitar é sempre muito bom. E para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Marco Cassol. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Vida e Saúde. Olá, Teru, muito obrigado. Uma oportunidade ótima da gente estar aqui orientando, explicando e trazendo mais informação para o telespectador. Dr. Marco é cirurgião plástico. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, você pode acessar o site dele, marcocassol.com.br. E agora a gente vai falar sobre um assunto que incomoda e que atrapalha a vida de muita gente. Como que a gente pode considerar uma acne severa, doutor? Na verdade, toda acne incomoda o paciente, né? Então, assim, mesmo aquela acne muito leve, né, da adolescência, né, da fase da puberdade, em que os pacientes, principalmente nas meninas, né, começa a menarca, a primeira menstruação, é um período de movimentação endócrina, movimentação glandular do corpo, modificação, e acabam, a maior parte das pessoas, tendo a acne em algum momento. Então, assim, mesmo que não seja uma acne severa, né, perguntar sobre a acne severa, toda acne pode ser tratada, né? Muitas vezes com tratamentos relativamente simples e sem maiores efeitos colaterais. Mas a acne severa, como tu falaste, é aquela acne que acaba acontecendo transformações importantes da camada mais profunda da pele, que a gente chama a derme. A pele é basicamente dividida em duas camadas, uma camada superficial bem fininha, que é a epiderme, e a camada profunda, que é a derme. Então, quando a derme se modifica muito estruturalmente, a gente chama de acne severa. E parece que existem algumas lesões que são passageiras. De repente você teve lá uma espinha, uma acne, e aí você viu que ela demorou ali bastante tempo, às vezes até meses, para mudar, para voltar à cor normal. Mas existem algumas lesões que são permanentes. Como é que essas lesões são formadas, doutor? Existem basicamente dois tipos de lesões que ficam, lesões permanentes da acne, né? As lesões hipertróficas e as lesões atróficas, ou hipotróficas. Então, assim, hipertróficas são inicialmente os comedões, aquelas lesões, aqueles morrinhos que ficam na pele, que normalmente são vermelhos, são mais vermelhos do que a pele normal, né? E que muitas vezes os pacientes permanecem cronicamente, fica aquela lesão elevada na pele, né? E que pode ser tratada, a gente vai falar depois do tratamento. E as lesões mais graves e mais difíceis de tratar são as lesões hipotróficas ou atróficas, aquelas cicatrizes, aqueles buraquinhos, aquelas cicatrizes fundas, aquelas depressões que ficam na derme. Essas são lesões mais complicadas para a gente tratar, mas que também existem tratamentos. Doutor, o hábito de espremer as espinhas ou de cutucar as espinhas podem causar esses tipos de lesões? Podem. Isso é uma coisa bastante comum, né? Ninguém quer ficar com a acne ali, mas isso traz uma série de repercussões para a face. As duas principais são, quando a gente espreme a espinha, a gente lesa tecidos, machuca em volta O que é a espinha? A espinha é a obstrução da glândula sebácea da pele, né? A glândula que produz uma secreção para a pele, que traz proteção, impermeabilização, que é importante para a pele. Mas que quando obstruída pelo excesso de produção dessa gordura, desse sebo, acaba formando a acne, né? E o que a gente quer fazer, na verdade, e essa glândula fica numa porção profunda da derme, fica lá embaixo, bem escondida. O que a gente faz quando a gente espreme é tentar trazer para a superficial, para retirar esse excesso de tecido gorduroso, desse sebo, né? Glândula sebácea, desse sebo que fica obstruindo o canal. Quando tem uma acne, tem uma infecção ali, né? Tem uma inflamação ou uma infecção. Quando a gente espreme essa inflamação, a glândula se rompe e acaba machucando estruturas nobres da pele em volta dessa glândula sebácea. E isso é que causa a cicatriz depois. Quando a gente consegue tratar
essa acne sem ter que machucar os tecidos, as estruturas nobres em volta dessa glândula sebácea, a possibilidade de criar cicatriz é muito menor. E essa infecção, doutora, ela pode acabar então prejudicando ainda mais essas lesões que essa cicatriz profunda que vai ficar. Então o que acaba acontecendo é que existem, como a gente falou, duas coisas, né? Uma é a gente traumatizar, machucar as estruturas em volta da glândula sebácea, ou seja, criar uma cicatriz maior do que a própria cicatriz da acne, né? E a segunda é que quando a gente espreme, a mão da gente vai tocando em todos os lugares e acaba levando bactérias, né? Acaba sendo normalmente contaminada a mão da gente e levando bactérias para dentro desse local que não tem uma drenagem adequada, ou seja, é fechado. É como se a gente formasse um abscesso na gente mesmo, né? Espremendo a acne. Agora, todo adolescente ou todo mundo já passou por uma fase na vida que sonhou com um tratamento adequado para as espinhas. É claro que existem casos mais severos, com pessoas com problemas de acne que acabam perdurando além do período da puberdade. Sim. Mas existe um momento adequado para o tratamento para que essas lesões mais severas elas sejam amenizadas ou até mesmo evitadas, doutor? O ideal, né? O tratamento mais adequado é o tratamento mais precoce. Quando aparecem as acnes, por exemplo, existe um gel, né, Epiduo, que é um gel muito específico para acne e extremamente eficiente. Claro, essas medicações com tecnologias mais novas acabam tendo até um custo um pouco mais elevado, mas é extremamente eficiente, é só passar um cremezinho, um gel, não é nem creme, né? E é extremamente eficiente para acne. Então, quando aparece a acne, o paciente já pode tratar no início quando aparece. Não precisa ficar com cicatrizes severas ou acnes mais importantes e que incomodem mais para começar a ir procurar ajuda e daí começar a fazer um tratamento inicial da acne. Agora é o seguinte, a gente está conversando com um cirurgião plástico e a gente está falando sobre acne. Talvez você esteja aí se perguntando, mas o que ele pode fazer? Essa orientação poderia ser dada por um outro especialista, quem sabe normalmente é o dermatologista. Mas o cirurgião plástico também faz um papel, talvez assim, mais assim, quando o caso já está avançado, no caso da reparação. Então, a gente estava falando sobre o tratamento. Num primeiro momento, quem tem muita acne e essa acne incomoda muito, tem que tomar Roacutan, né? Essa é uma medicação que é um pouco mais complicada, né? Ela precisa ter um segmento, normalmente são os dermatologistas que dão essas medicações. Ela tem uma possibilidade, em alguns pacientes isso acontece, de ser hepatotóxica, ser tóxica para o fígado. Precisa fazer uma série de exames laboratoriais de provas de função do fígado para ver que está tudo ok e tal, e continuar usando até acertar a dose adequada. É uma medicação super específica e extremamente eficiente, mas tem os seus parefeitos. Isso já no caso de paciente que já tem mais acne há mais tempo e que não consegue tratar com tratamentos locais, né? Certo. Mas a especialidade, a cirurgia plástica, né? O cirurgião plástico é mais especializado em tratar as cicatrizes, né, crônicas da acne. O que fica depois desse tratamento clínico inicial? O que a gente pode fazer para a acne? Então, basicamente, o tratamento é dividido em duas coisas, né? O tratamento das cicatrizes hipertróficas, que a gente falou antes, que são os morrinhos, né? Que são as saliências na pele. As saliências, isso. E os tratamentos das depressões, os furinhos, né? É como se a gente fosse fazer, para as pessoas entenderem em casa, uma pavimentação da pele. Então, no primeiro momento, a gente trata os furinhos, tenta tapar os furinhos, né? Normalmente, a gente usa um preenchedor para estimular essa área com pouca vascularização. A atrofia que acontece, aquela cicatriz, aquela retração cicatricial que resulta numa depressão, acontece por pobre vascularização. Então, o que a gente quer, injetando, por exemplo, um ácido hialurônico, que é o tratamento inicial que a gente usa, com uma baixa concentração, mais do que preencher aquela depressão, é a gente estimular, exatamente. Estimular as células, os tecidos ali em volta para formar novos vasinhos e melhorar a vascularização, o aporte sanguíneo daquela região.
Em alguns pacientes, o resultado só do ácido hialurônico é pobre, porque as cicatrizes são muito importantes. Então, existem outros tratamentos mais avançados, como, por exemplo, a retirada de uma porção de pele aqui atrás do couro cabeludo, né? Junto bem na porção onde começa o cabelo atrás, né? E essa retirada da pele, a gente manda essa pele para um laboratório. Esse laboratório individualiza e identifica as células tronco da camada basal da pele e diferencia essas células tronco em fibroblastos, que são células da cicatrização. E vai mandando mensalmente uma seringuinha com células daquele paciente, para usar somente naquele paciente, e a gente vai aplicando nessas cicatrizes. Quer dizer, o laboratório faz uma cultura da própria célula do paciente. Exatamente, faz uma cultura, faz uma diferenciação em outras células, que são os fibroblastos, depois manda, né, uma seringuinha com células do próprio paciente para injetar nele mesmo. Isso é um tratamento mais avançado para paciente que num primeiro momento não obteve resultado, né? Mas esses dois tratamentos aí, são o ácido hialurônico e os fibroblastos autólogos. Fibroblastos são células da cicatrização que normalmente a gente tem no corpo da gente, né? A gente vai injetar células que tem já no corpo da gente. São tratamentos que demoram? Demora. Todo tratamento, isso é uma coisa bastante importante, uma pergunta bem importante. Todo tratamento da cicatriz de acne é um tratamento demorado e que exige paciência do paciente. Paciência e perseverança, perseverança. Né, doutor? O paciente, claro que ele começa a ver resultado e aí ele vai se motivando. Mas assim, não existe um tratamento mágico que o paciente, um creme mágico ou qualquer coisa mágica que o paciente possa fazer em uma única sessão e resolver tudo. Isso, infelizmente, não é uma realidade. Existe mais tratamentos, doutor, que a gente precisa entender e aprender? Na verdade, assim, esses tratamentos, né, que a gente faz para as depressões são sempre associados com tratamentos para os morrinhos, para as elevações, né? Esses tratamentos das elevações iniciam basicamente com peelings químicos, né? Os peelings que a gente faz no consultório, um pouco mais fortes, porque para cicatriz de acne tudo precisa ser um pouco mais forte e mais vezes, né? O paciente precisa ter consciência disso. E além disso também hoje em dia tem Derma Roller, que é uma tecnologia maravilhosa, é como se fosse um rolinho com várias agulhinhas, né, que a gente passa na pele do paciente, consegue fazer um estímulo da derme profunda sem lesar a epiderme, que é a camada mais superficial da pele. Isso é associado a gel com fatores de crescimento, com resultados muito interessantes, né, e pode ser usado com mais frequência do que um laser de CO2, por exemplo, que a gente normalmente usa na cicatriz de acne. E também precisa que o paciente tenha consciência que não serão só 3 sessões que vão resolver o problema, precisa às vezes até mais de 5 sessões, as potências têm que ser maiores, então o período de recuperação deve ser um pouco maior também. Mas esses tratamentos todos são tratamentos para a gente aplainar. A gente tinha falado sobre a pavimentação, né, da pele. Então, nesse primeiro momento, a gente trata as depressões, os buraquinhos, e depois faz a pavimentação, né? Trata os morrinhos, para tentar deixar a pele o mais lisa possível, mais uniforme possível. E isso é um tratamento que é conjunto, então a gente associa várias coisas, nunca é uma coisa só. Como é difícil fazer o tratamento da cicatriz da acne, a gente associa coisas sempre. Então associa o Derma Roller, faz um laser de CO2, depois que o paciente se recuperou nessa primeira fase, faz um Derma Roller antes da próxima sessão de laser de CO2, por exemplo, né? Então a gente associa coisas. Agora, uma coisa que você talvez precisa assim, prestar atenção demais é o seguinte: quem está habilitado a fazer isso é o especialista, é o cirurgião plástico nesse caso. O dermatologista vai fazer alguns procedimentos também. Também faz, o dermato também trata. Mas a gente tem que tomar cuidado com vou economizar, achei um cara que fez na minha prima, que fez na prima da vizinha. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque os resultados podem ser desastrosos e permanentes, né, doutor? Procurar sempre profissionais qualificados, né? Se é um dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, se é um cirurgião plástico, no mínimo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? São qualificações mínimas que o profissional tem que ter.
Mas talvez o mais importante sejam as indicações, né? Pacientes que já fizeram, tiveram bons resultados, viram, não, realmente esse profissional conseguiu ótimos resultados na minha prima, na minha amiga, na vizinha, né? E normalmente essas indicações são as melhores, que a gente vê que o profissional já fez e tem uma experiência. Doutor, existe uma idade mínima que é recomendada esse tratamento da cicatriz? Porque a gente já não está mais falando do tratamento da acne, a gente está falando da cicatriz. Não existe uma idade mínima, né? O que normalmente acontece é que são pacientes depois da puberdade, da adolescência, que já tiveram acne e já têm cicatriz ou já estão com dificuldades, né, para tratar cicatrizes que estão aparecendo, mesmo com a acne ativa. Claro, como eu falei no início, a gente precisa primeiro tratar a acne ativa para depois tratar as cicatrizes que ficaram dessa acne ativa. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tratamentos agressivos numa acne ativa, né, onde há aqueles morrinhos muito vermelhos, saindo pus, tratamentos invasivos, tem risco de infecção. Então tem que tratar primeiro a acne, né, e no segundo momento tratar a cicatriz da acne. Agora, as peles mais jovens respondem melhor ao tratamento ou não tem nada a ver? A gente pode fazer isso em qualquer idade que dá certo? As pacientes mais jovens têm uma nutrição melhor da pele, né, têm uma vascularização melhor da pele e respondem melhor, sem dúvida. Mas não existe uma idade limite para fazer, né? Claro que os tratamentos num paciente que tem acnes, pequena cicatriz de acne, mas já tem uma idade muito avançada, normalmente tem flacidez e tem outras coisas que precisam ser tratadas que não só a cicatriz da acne, que podem ser associadas. Mas não existe um limite de idade mínimo ou máximo. Agora, só para finalizar nossa conversa aqui, o Dr. Marco está acostumado a lidar com muitos problemas, ele vê gente entrando de um jeito no consultório, saindo de outro jeito. A acne, que é um tratamento, talvez que seja assim, a longo prazo, mas que dá resultado, mexe muito com a autoestima, ajuda bastante a reconstrução de uma autoestima, né, doutor? A gente tem, inclusive, muitas pessoas têm, né, um certo preconceito com a cirurgia plástica. A cirurgia plástica é uma coisa estética. Fútil, é uma coisa que... Exatamente, é uma coisa desnecessária. Eu vou só dar um exemplo para explicar isso que eu quero dizer. Se a gente for falar com uma criança de 6 anos que sofre bullying na escola, no colégio, e que não quer mais ir para o colégio, e que não quer mais se relacionar com os amiguinhos, com os coleguinhas do colégio, falar para ela que a cirurgia que ela fez na orelha, que é uma cirurgia relativamente simples, apesar de ser um pouco dolorosa, a cirurgia da orelha de abano, né? Tem orelha de abano e vai corrigir a orelha de abano, um cortezinho, fica atrás da orelha, que não é aparente. E é uma cirurgia plenamente estética, né? De uma absoluta reinserção social. A gente falou da autoestima, mas é mais do que mexer na autoestima do paciente. É mexer na estrutura social desse paciente, né? Porque mexe, obviamente vai recuperar a autoestima dele, mas vai reinserir ele na micro-sociedade que ele participa. Então, se a gente disser para uma criança de 6 anos que aquela é uma cirurgia estética e desnecessária, seria muito interessante ouvir a argumentação dessa criança, porque essa cirurgia, que aparentemente é uma cirurgia absolutamente estética, é absolutamente reparadora da autoestima, reparadora da condição social, emocional dessa criança. Então, a cirurgia plástica pode pensar diferente exatamente, também. A cirurgia plástica tem essa capacidade de transformar, de realmente melhorar coisas que aparentemente para as pessoas externas possam ser coisas menores, mas é só uma cicatriz de acne. Mas para mim não é. Mas para aquela pessoa, muitas vezes, ela se sente muito incomodada com aquilo e com essa cicatriz melhorada, ela pode retomar essa autoestima e passar a confiar mais em si, conquistar suas coisas, enfim. Com certeza. Dr. Marco Cassol, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Viu? Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição para vir trazer informação. Com certeza, a gente espera aqui mais vezes. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem receita aqui no Vida e Saúde. Você vai aprender a fazer estrogonofe vegetariano, saudável, delicioso. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.